Olá, boa tarde, tudo jóia, tudo bem? Como estão as coisas com vocês? Eu vou fazer uma live aqui falando sobre milagres, ok? Os milagres são para a época atual? Eu espero que você compartilhe com outras pessoas. Nós vamos falar sobre milagres e depois vamos estar orando, ok? Os milagres são para a época atual uma definição teológica e uma análise bíblica contemporânea. Tranquilo? A temática dos milagres sempre ocupou lugar central na reflexão teológica cristã. Desde os relatos veterotestamentários até o ministério de Jesus e da igreja primitiva, os milagres aparecem como sinais da ação soberana de Deus na história. Contudo, uma pergunta permanece viva no debate contemporâneo. Os milagres são exclusivos do período bíblico ou costumam ocorrendo na atualidade? Antes de responder a essa pergunta, é fundamental esclarecer o que a teologia cristã entende por milagre, evitando reducionismos, exageros e distorções. Você já experimentou algum milagre? Já aconteceu algum milagre na tua vida? O que é que você acha sobre isso aí? Quer argumentar? Quer falar? Os milagres são apenas para a época bíblica? Então veja, nós vamos falar o que é na realidade um milagre e evidentemente você deve ter alcançado alguns milagres na sua vida, né? Teologicamente, um milagre ele pode ser definido como uma ação extraordinária de Deus, realizada por sua vontade soberana, que intervém na ordem natural com o propósito de revelar sua glória, seu caráter e seus propósitos redentores. Essa definição afasta o conceito de milagre de ideias como coincidência, acaso, sugestão emocional, fenômenos psicológicos ou meramente naturais. O milagre é um ato intencional de Deus, não produto da iniciativa humana. Quem faz o milagre é Deus. Na Bíblia, os milagres são descritos por três termos principais. Sinal, que é semeion, aponta para uma realidade maior. Maravilha, teras, provoca admiração, provoca reverência. E poder, dinamis, ou dínamos, manifesta a ação eficaz de Deus. Isso revela que o milagre nunca é um fim em si mesmo, mas sempre o milagre está apontando para a manifestação da glória de Deus, para a obra redentora de Cristo. Evidentemente, você já estudou sobre milagres, já viu sobre milagres, ou algum milagre já aconteceu na sua vida. Isso é muito interessante. Na Bíblia, os milagres não aparecem como eventos isolados, mas como sinais da ação contínua de Deus. Eu quero te afirmar uma coisa: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. E estes sinais seguirão aos que crerem. Marcos 16, 17. Esses textos, eles indicam continuidade, não limitação temporal. Quando em Marcos 16 nós observamos o Senhor falando que estes sinais seguirão os que creem. É muito interessante você observar
que quando nós cremos no Senhor, os milagres eles acontecem, os milagres eles vão nos acompanhando. E estes sinais acompanharão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, as línguas estão aqui presentes, são línguas angelicais, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos, sobre os doentes, e eles ficarão curados. E eu quero chamar a atenção aqui sobre falarão novas línguas. E aqui é algo totalmente de Deus. Não são línguas que eu estudei, senão o texto não ia falar. E é importante você compreender como as coisas acontecem sobrenaturalmente, como as coisas acontecem de uma forma maravilhosa. E as três principais posições teológicas, cessacionismo, defende que os milagres, especialmente os dons sobrenaturais, cessaram com os apóstolos. Quando você estuda sobre os dons, você vai estudar os dons em Coríntios, os dons de Efésios e os dons de Romanos. São vários dons. E os argumentos que os cessacionalistas usam, os milagres confirmavam a autoridade apostólica. E após a formação do cânon bíblico, não seriam mais necessários. Defendido historicamente por alguns intérpretes ligados à tradição reformada clássica, como João Calvino. Aí nós temos aí o continuismo. Afirma que Deus continua operando milagres até hoje, segundo a sua vontade soberana. E argumentos. Não há textos bíblicos afirmando que os milagres cessaram, que foram somente para aquela época. Atos dos Apóstolos mostra a ação do Espírito Santo após o Pentecoste. E o Espírito Santo não foi retirado da igreja. O Espírito Santo continua na vida da igreja. Ok? Boa tarde a todos vocês. Aí diga oi, né? Mas eu estou dizendo boa tarde para todos vocês de uma forma geral. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que estão longe. Atos capítulo 2 e o versículo 39. A posição equilibrada mais aceita reconhece que Deus continua podendo operar milagres. E Deus é poderoso, Ele opera maravilhas. Tem até um hino que diz, Cristo tem poder, Cristo tem poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilha no deserto da Judeia. Operou em Cafarnaum e operou na Galileia, um hino bem antigo, né? Então Deus continua operando milagres. Mas Ele não está obrigado a fazê-lo sempre. Nem todas as pessoas são curadas. Mas milagres acontecem. Os milagres estão aí presentes de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Eu já presenciei muitos milagres. Através da minha vida, Deus também já fez muitos milagres. Eu sou um milagre, você é um milagre. Milagres não substituem a fé, nem são espetáculo. Milagres são sinais. Não o centro da fé, são sinais. Estes sinais acompanharão os que creem. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. O centro é Cristo, não o fenômeno. Jesus e o propósito dos milagres. Os milagres de Jesus tinham três funções claras. Revelar quem Ele é, manifestar compaixão e apontar para o reino de Deus. Se não crerdes em mim, credes ao menos por causa das obras. João 14, versículo 11. Nunca foram fim em si mesmos. E qual é a aplicação que nós temos para hoje? Deus ainda cura, Ele liberta e Ele age sobrenaturalmente. Mas a fé cristã não depende de milagres. O maior milagre continua sendo o que? O perdão dos nossos pecados. Jesus já perdoou os nossos pecados, é a conversão, é a regeneração,
é a transformação de vidas. Muito obrigado aí pelos coraçõezinhos, tá? Então Deus, ele realiza milagres hoje. Ele não está limitado a um período de tempo, não apenas no Velho Testamento, que aconteceram muitos milagres, não apenas no Novo Testamento, mas também na atualidade, onde o Evangelho é anunciado com fidelidade, Deus age, às vezes de forma extraordinária, outras vezes de forma silenciosa, mas Deus está aí agindo de uma forma sobrenatural. Então vejam, o milagre é uma ação extraordinária que Deus realiza, não é mágica, não é coincidência, não é apenas algo improvável, é um ato intencional de Deus, é Deus manifestando o seu poder, Deus manifestando a sua glória. E a origem é divina, tá? Para que algo possa ser realmente bíblico, nós devemos considerar que a origem é divina, parte da vontade de Deus, não da vontade do homem. Nem o próprio Cristo curou a todas as pessoas. O caráter sobrenatural vai além da explicação natural comum. E o propósito é revelar Deus, revelar a sua glória, revelar o seu reino, a sua misericórdia, a sua bondade. Propósito revelacional, revelar Deus, revelar realmente o seu poder, a sua majestade. E conexão com a fé, aponta para a confiança em Deus, não nas pessoas. Se eu já orei por pessoas e milagres aconteceram, mas a pessoa não deve confiar em mim, deve confiar no Senhor, deve confiar em Deus. Nós temos vários tipos de milagres. Milagres sobre a natureza, controle de vento, de mares, alimentos, revelam a soberania de Deus. Nós vemos Jesus acalmando a tempestade, vemos Jesus fazendo a multiplicação dos pães, milagres físicos, curas, restauração corporal, revelam a compaixão e revelam o poder de Deus. Milagres espirituais, que a libertação, é o perdão, é a transformação interior. E o maior milagre, como eu já falei, é justamente a regeneração do homem. Se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. Somente Deus ele pode transformar uma pessoa ímpia em um cidadão dos céus, em uma pessoa que agora está regenerada, que agora prega o evangelho, que agora não vive mais aquela vida que ele levava quando não conhecia o poder de Deus, quando não conhecia, ou quando não teve esse encontro pessoal com Cristo. Milagre não é quebra de leis naturais, mas é a intervenção de Deus que criou as leis. Deus não viola realmente a criação, né? Então vejam, queridos, os milagres são para a época atual? Sim, os milagres também são para a época atual. E como eu já falei, o milagre é uma ação extraordinária, algo extraordinário. É a realização da vontade soberana de Deus. Eu tenho um filho, meu filho está com 34 anos, 37 anos. E o meu filho, quando era novinho, ele não tinha 1 ano, ele teve uma parada cardíaca de 1h30, 1h20 minutos. Eu era missionário no Paraguai na época, e nós ali oramos e Deus ressuscitou o meu filho. Um grande milagre, um grande milagre. Se eu for aqui falar de milagres que Deus realizou através da minha vida no Paraguai, eu me lembro a primeira vez que eu fui ao Paraguai, eu pedi a Deus um sinal que eu deveria ficar realmente no Paraguai. Deus me usou em profecia, em revelação em Guarani, eu não falava Guarani. Espanhol eu falava mais ou menos, porque lá são 2 idiomas. E Deus me usou em profecia falando para uma irmã que tinha câncer, que eu nem conhecia aquela irmã, a primeira vez que eu a visitei, e Deus falou que estava curando aquela irmã do câncer. Está curada até hoje, ela continua viva até hoje. É claro que é um milagre. Ali, o que é que aconteceu ali? Uma intervenção divina. Falei em Guarani sem nunca ter estudado, sem nunca ter aprendido. Deus usou ali a minha vida de uma forma toda especial, de uma forma maravilhosa. E outros milagres. O milagre é um ato intencional de Deus. Um outro milagre que aconteceu, que eu estou lembrado aqui, foram vários. Era o irmão Marcelino. Esse irmão
Esse senhor chegou na igreja e bateu lá a porta da nossa casa e disse: aqui que tem um curandeiro. Eu disse: não, aqui não mora nenhum curandeiro não, aqui tem um pastor, aqui tem um missionário brasileiro e tal. Ah, porque me falaram que ele faz milagre. Eu digo: não, não faço milagre nenhum não. Quem faz milagre é Deus, eu oro e Deus faz o milagre, mas nem sempre acontece. Por quê? Aí ele disse: ah, Senhor, eu já gastei muito dinheiro com a minha coluna e tal. Aí eu disse: vem no culto à noite. Ele foi no culto à noite. Quando foi no culto à noite, ele chegou, eu fui lá, eu recebi, ele sentou e ele disse: olha, eu sento, mas não tenho muita dificuldade para levantar. Explicou todo o problema dele, da coluna dele. E naquele momento eu impus as mãos sobre aquele senhor, fiz uma oração por ele, pedi a Deus misericórdia. Resultado da história é que ele foi curado, ele começou a pular, ele começou a gritar. E ele gritava incontrolavelmente que estava curado. Falava em Guarani, né? E aí ele aceitou Jesus como Salvador, ele foi um bom crente ali na igreja. Na época eu estava na Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus missioneira, e outros milagres aconteceram assim de forma maravilhosa, de forma sobrenatural. Então os milagres, existem pessoas que falam, não, os milagres aconteceram somente naquela época. Não, os milagres continuam acontecendo. Deus é Deus de milagres. Evidentemente, você aí tem um milagre, de repente você poderia contribuir conosco aí, contando o milagre. Ó, tem 1.700 coraçõezinhos, que maravilha. Contando aí um milagre que aconteceu na tua vida. Alguém poderia falar isso aí? Então vejam bem, os milagres são sinais, né? Os milagres físicos, os milagres na natureza, a libertação, o maior milagre eu falei aí sobre a regeneração. E Deus, ele não só pode, ele realiza milagres em qualquer época, porque ele é o mesmo Deus, ele não mudou. Alguém aí quer contar algum milagre ou tem algum problema que quer que aconteça um milagre? Cristo é o centro, né, de tudo isso aí. Mesmo na contemporaneidade, quando Deus realiza milagres, eles cumprem as mesmas funções bíblicas: glorificar a Deus, confirmar a sua presença, fortalecer a fé e apontar para o reino de Deus. Os milagres, na realidade, não substituem a fé. Você não deve ir à igreja apenas atrás de um milagre, mas atrás da sua salvação. E é algo especial, é maravilhoso. E Deus, ele quer curar você nesta tarde. Qual é o teu problema? Porque os sinais seguirão aos que creem. Você acredita, eu também creio. Alguém quer contar algum milagre aí? Deixa eu ver, já vi milagre, estou orando nos meus nervos. Marcondes, eu creio. Marcondes, você sempre está aí, né? Milagres já aconteceram conosco aí orando por você, não é, Marcondes? Como você está, querido? Como que andam as coisas? Você é de Brasília, não é isso? Então vejam bem, queridos. Estes sinais seguirão aos que creem. Se eu acredito, se eu creio, o milagre vai acontecer. A declaração de Jesus em Marcos 16, 17 ao 18... quer especificar aí o milagre, ou Marcondes, que você já contou mais uma vez, me parece, ou mais de uma vez, se você que puder digitar aí, ok, para aumentar a fé das pessoas, inclusive na nossa live, né, querido? A declaração de Jesus em Marcos, capítulo 16, versículo 17 ao 18, é uma das mais debatidas realmente no Novo Testamento, especialmente quando se trata da relação entre fé, milagres e a vida da igreja hoje. E o texto afirma: estes sinais seguirão aos que creem. Foi curado de um refluxo numa oração. Maravilha. Isso é maravilhoso. E a questão central não é apenas se os sinais existem, mas qual é o seu propósito, qual é o seu alcance, qual é o seu limite, né? Dentro da fé cristã. E o texto aqui de Marcos, do Evangelho de Marcos, dentro da Bíblia,
no contexto da grande comissão, quando Jesus convoca os seus discípulos, chama os seus discípulos, né? Dá o ensino para eles. Aqui, você pode fixar um conteúdo, um comentário agora. Toque em um comentário para fixar. Os moderadores também podem fazer isso. Eu não entendo como fazer isso. Entendeu? Deixa eu tocar aqui no comentário do Marconde para ver o que é que acontece. Não sei. Deixa eu continuar aqui. A palavra de Deus. Deixa eu ver, Marcondes, que está falando aí. Então, gente, o texto de Marcos, né, dentro da Bíblia, Jesus fala após a ressurreição, o foco é a missão da igreja, não é exaltação individual, e os sinais estão ligados à pregação do Evangelho. Então, os milagres, eles estão ligados à pregação da palavra de Deus, à pregação do Evangelho. E o significado da palavra sinal, no texto original, sinais, semeia, não significa espetáculo, mas marcas visíveis de uma realidade invisível. Você pode até dizer assim, mas existem muitos falsos milagres por aí. Ok. Se existem os falsos, porque existe o verdadeiro. Mas ai daqueles que assim fazem, né? É um sinal que aponta para algo maior que ele mesmo. Ele não chama a atenção para o mensageiro, confirmar a mensagem, né? Não a substitui. O sinal segue aquele que acredita, o sinal segue aquele que crê. 2.200 corações, vamos chegar a 5.000? Então, queridos, o texto seguirão os que creem. Análise teológica, uma observação fundamental, muito importante aqui. O texto não diz os sinais precederão a fé. Os sinais definirão quem crê. Todos os crentes manifestarão os sinais. Diz, seguirão, ou seja, Deus age soberanamente, não mecanicamente. E os sinais, eles acompanham a fé, não produzem a fé, não são prova absoluta de espiritualidade. Quais são os sinais mencionados aqui em Marcos, né? Expulsão de demônios, autoridade espiritual sobre o mal. Demonstra que o reino de Deus está avançando. Demonstra que o reino de Deus está crescendo. Que o império das trevas está sumindo, que a luz está resplandecendo. Isso é importante. Não é espetáculo, é libertação. Tem muitas pessoas que gostam, na realidade, de fazerem espetáculos, né? Isso não é legal, isso não agrada a Deus. Deus não se agrada com esse tipo de coisas. E falar novas línguas, sinal da ação do Espírito Santo. Aparece claramente em Atos dos Apóstolos. Eu fiz esta semana uma live falando sobre as línguas de Atos dos Apóstolos, que é bem diferente das línguas de 1 Coríntios, capítulo 12. Não é apresentado como dom obrigatório a todos, mas como uma manifestação possível. Falar novas línguas, ok? E tem pessoas que não acreditam, eu respeito, mas eu creio e falo quando Deus quer usar, né? Autoridade sobre perigos, é uma linguagem simbólica e missional, é uma proteção divina em contexto da missão. Não autoriza práticas irresponsáveis ou ritualísticas. E também fala sobre a cura dos enfermos, é a expressão da compaixão de Deus, sinal do reino restaurador do Senhor. Nem toda enfermidade é curada, mas Deus ele continua na sua soberania, Deus ele continua curando, Deus continua fazendo. Marcondes está dizendo aí, eu creio, alguém mais aí crê em milagres? Deus é soberano, queridos, Deus é maravilhoso, Deus é especial. Hoje eu sou viúvo, 6 anos já e 3 meses, ou 2 meses que eu sou viúvo, mas Deus fez muitas curas na minha casa, na minha esposa, na vida da minha esposa. Eu me lembro de uma vez que a minha esposa, passando muito mal, e aí ela roxeou os dedos todos, procurei pulso, não encontrei, os olhos regalaram, colocou uma espuma pela boca e tal e tal. Era 6 horas da manhã, eu orei e Jesus curou naquele exato momento, eu repreendi o espírito de morte e saiu.
Já depois, passado 2 ou foi 3 anos, não lembro mais, aconteceu dela passar mal. Deus já havia mostrado-me que ia recolher e mostrado evidentemente para ela também, porque eu coloquei a minha mão sobre a cabeça dela, ela tirou a minha mão da cabeça dela e disse: meu esposo, eu estou indo embora. E eu comecei fazendo aquela oração, parece aquela oração sem fé, mas aí a levamos ao hospital e eu sabia que ela não voltaria, e realmente Deus a recolheu. Deus, ele sabe como fazer, Deus, ele sabe como trabalhar. Muitas curas já aconteceram dentro do meu lar, dentro da minha casa, pessoas foram curadas. E eu escutei um irmão falar assim: não, ninguém tem dom de cura na época atual, não. Claro que tem, claro que tem. Só é dedicar, né? Os sinais hoje cessaram ou continuam? É uma posição equilibrada, né? Não há texto que afirme explicitamente que os sinais cessaram. A Bíblia não fala isso. Também não há promessa de manifestação automática universal. Os sinais acompanham a fé quando Deus realmente decide naturalmente fazer, naturalmente operar. Eu tenho visto aqui na internet muitos testemunhos, muitas pessoas testemunharem. Eu sirvo a Jesus desde os meus 12 anos de idade. Tem 3.000 coraçõezinhos aí, vai chegar nos 5.000, né? Eu já vi muitas maravilhas, já vi Deus fazer algo maravilhoso. E lembrei-me agora, eu tinha o quê? Eu tinha meus 13 anos, 14 talvez por aí, e um irmão lá em Recife, eu sou de Recife, ele, ao sentar sobre a cama, uma agulha entrou na perna do irmão e aquela agulha foi circulando o corpo do irmão. E a igreja em Recife é uma igreja que até hoje, a Assembleia de Deus, ora bastante. Tem muitas pessoas usadas por Deus, muitos profetas, muitas irmãs, jovens dedicados ao Senhor. E começaram a fazer uma campanha de oração na casa daquele irmão e aquela agulha circulando no corpo. E resultado da história, aquela agulha saiu, foi expelida, mas era oração direto. O povo revezava, o povo ia descobrindo, ia à casa daquele irmão. E aquele irmão, ele teve muitos problemas de enfermidade. Aí todo ano ele tinha um culto de agradecimento, que era uma festa muito grande na casa dele. O povo contribuía com dinheiro, contribuía com comida, vinha gente de muito longe. Irmão tranquilino, me lembro como se fosse hoje. Era um irmão muito usado por Deus. Deus usava aquele irmão em dons de curas, em revelação. Nossa, ele era muito requisitado. E Deus curou aquele irmão, sou prova viva. Eu tinha meus 14 anos por aí. Eu vi muitos milagres acontecendo, e vejo, continuo vendo, e eu creio em milagres, né? O maior sinal que segue o crente, embora Marcos 16 mencione sinais sobrenaturais, o Novo Testamento aponta para um sinal contínuo e visível, que é justamente uma vida transformada, através do amor, através da compaixão, da misericórdia de Deus, santidade, perseverança, essa transformação que acontece em nossas vidas, que acontece em nossos corações. Além do Marcondes, que também já aconteceram milagres na vida dele através da oração aqui na live, alguém mais aí pode dizer de algum milagre que você recebeu, não somente em nossa live, se foi na live, amém, nas lives, né, amém, mas que já recebeu um outro milagre fora desse âmbito aqui, você quer falar, quer dizer, só basta falar assim, eu, e especificar o problema. Alguém quer falar? Porque eu creio que tem muita gente aí, né? Tem 3.700 coraçõezinhos aí. E a igreja deve pregar o evangelho e deve orar com fé, sem manipulação, deve discernir para não confundir emoção com manifestação divina e deve lembrar que Cristo é o centro, né? O verdadeiro milagre, a promessa de Jesus permanece verdadeira, os sinais seguem aqueles que creem e confirmação da ação de Deus, expressão da sua soberania, da sua vontade. O crente segue ao Senhor Jesus e os sinais, quando existem, seguem na realidade aquele que acredita, aquele que crê, né? Se você acredita, se você crê, nós vamos orar e Jesus, ele é poderoso. Eu vou dar só alguns exemplos aqui
de alguns milagres e depois eu vou estar orando para que Deus possa realizar proezas nesta tarde, ok? Falando em oração, não esqueçamos de orar pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos lá em Juiz de Fora, em Ubá, em outras cidades de Minas Gerais, que as calamidades aconteceram e não está sendo fácil ali, né? E os milagres, eles têm um propósito em revelar o poder de Deus e aponta para o seu plano redentor, não é? Quando os milagres sobre a natureza, nós vemos o Mar Vermelho, Êxodo 14, Deus abre o mar para libertar Israel, aí revela realmente a soberania e a salvação de Deus. A lua e o sol detidos, Josué 10, capítulo 10, versículo 12 ao 14, Deus intervém no curso natural, revela domínio absoluto sobre a criação. Fogo do céu no Carmelo, nós vemos 1 Reis capítulo 18, Deus responde a oração de Elias, confirmando realmente, né, que ele é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor. Uau, muito obrigado aí, 4.000 coraçõezinhos. Milagres de provisão, nós vemos o maná no deserto, Êxodo capítulo 16, Deus sustenta o povo diariamente, ensina dependência e fidelidade. Daqui a pouco eu vou contar alguns milagres nessa área aqui. A farinha e o azeite da viúva, 1 Reis, capítulo 17, 8 ao 6, provisão sobrenatural contínua, revela o cuidado pessoal de Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui e já contar. Quando eu estava no Paraguai, lembro-me, por 2 vezes isso aconteceu, chegaram mais ou menos 15 pessoas na nossa casa, lá da campanha, lá aquela campanha bem do interior, e o que eu tinha em casa de provisão, de comida, era muito pouca carne, pouca comida. E eu falei para minha esposa, eu falei para os irmãos, olha, continuem cantando aí, orando, tal, que eu vou estar ajudando a minha esposa. E nós pegamos aquela pouca comida que tinha, nos ajoelhamos e começamos a orar. Resultado da história, isso aqui é para quem acredita, isso aqui é para quem crê. Deus multiplicou aquela comida de uma forma maravilhosa. E na hora da comida, a gente ia tirando comida e a comida tinha na panela. Tirando comida e comida na panela. Eu comecei a chorar, eu comecei a falar em línguas. E os irmãos perguntaram o que é que está acontecendo. Eu disse, eu vou contar para vocês o milagre. Quando eu contei o milagre, 4 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo na hora da refeição. E uma outra vez, também em uma outra oportunidade, estava conosco uma missionária Dalva. E essa missionária já está com o Senhor. E ela passou 2 meses conosco. E também era o feijão e o arroz, não se acabava daquela panela. E chegamos a comer também feijão com grugulho, né, com aqueles bichinhos. Ela disse, preocupa não, pastor, já comi. Ela havia sido missionária na África, já comi até sopa de olho de cabra na África, tal. Isso é o de menos. Gente, tantas coisas gloriosas, tantas coisas maravilhosas. Eu me lembro assim também em Minas, eu estava em Coronel Fabriciano, eu havia chegado para Belo Horizonte, também uma grande provisão de Deus para que eu estivesse em Belo Horizonte. E ali nós estávamos passando por muitas necessidades. Eu passei 5 anos desempregado, e somente orando no monte, orando pelas pessoas, Deus usando pessoas para nos ajudar. E essa irmã, ela ainda é viva, a irmã Lourdes Rodrigues, que mora em Contagem, no bairro Santa Cruz. São grandes amigos nossos. E Deus abençoou aquela irmã, e Deus falou para ela, olha, pega tudo que você tem e leva para o irmão Nelson. Ela tinha pouco conhecimento com a gente. Levou umas compras enormes, uau, que maravilha. Aquelas compras renderam bastante tempo, duraram bastante tempo. É top, é maravilhoso. E também essa irmã, ela tinha uma parreira, né, lá de uva lá, e aquelas uvas não davam, ela fez uma oração, ungiu o pé de uva e disse assim, Senhor, se o Senhor fizer com que essas uvas, elas produzam, a primeira colheita eu vou levar para o irmão Nelson. Gente, maravilha, essas uvas produzem até hoje, é muita uva, está lá a irmã Lourdes para contar, Lourdes Rodrigues. Então Deus faz milagres.
Então, a farinha e o azeite da viúva, né, 1 Reis 17, capítulo 8, versículo 8 ao 16, nós vemos ali uma provisão sobrenatural contínua, revelando o cuidado de Deus. Alguém tem algum milagre aí dessa natureza para contar? Vamos contar? Vamos participar aí? 4.700 corações, milagre de cura. Nós vimos Naamã, curado da lepra, segundo ao Reis, capítulo 5, cura por obediência e fé, mostra que Deus cura além de Israel. O cego de nascença, já no Evangelho de João, capítulo 9, Jesus restaura a visão, revela Jesus como a luz do mundo. A mulher do fluxo de sangue, nós vemos em Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34, a cura pelo toque da fé, que demonstra a compaixão e o grande poder de Deus. A ressurreição do filho da viúva, 1 Reis, capítulo 17, versículo 17 ao 24, Deus devolve a vida, igual devolveu a vida para o meu filho, que está vivo até hoje. A filha de Jairo, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 5, 35 ao 43, Jesus vence a morte, afirma sua autoridade divina. A ressurreição de Jesus nos evangelhos, que é o maior milagre, fundamento da fé cristã. E milagres espirituais, né? Nós vemos libertação do endemoniado gadareno, Evangelho de Marcos, capítulo 5, 1 a 20, libertação total, demonstrando a autoridade espiritual. Nós vemos no Pentecostes, Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo, ali o nascimento da igreja. E o maior milagre da Bíblia, a transformação do ser humano, que é 1 Coríntios 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Uma mudança interior, é uma regeneração espiritual, e Deus age na história. Deus governa a natureza, Deus governa a minha vida. Deus aponta sempre para a redenção. E milagres não são o centro da fé, mas é Cristo. E daí, alguém tem um milagre aí para contar, além do Marcondes? Estamos em 5.000 coraçõezinhos, e eu vou orar neste momento para que Deus possa entrar na tua vida, na tua casa. Se você tem um pedido de oração especial, você pode digitar aí. As pessoas, elas pouco participam, né? Apenas elas entram aí, curtem a live, e nós vamos orar neste momento. Tranquilo? Alguém quer contar algum milagre? Alguém quer falar alguma coisa ou não querem falar? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Pai santo, exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Eu creio em milagres, ó Pai. Os milagres aconteceram no passado, acontecem no presente e irão acontecer. Portanto, Deus, eu me entrego completamente ao Senhor neste momento, pedindo ao Senhor a cura, pedindo ao Senhor a libertação, a transformação neste momento sobre a vida de pessoas que necessitam, Senhor. Eu venho a Ti com confiança, com fé, com esperança, com gratidão, que Tu és o Deus que resolve causas impossíveis. Eu entrego, ó Deus, a minha necessidade nas Tuas mãos. Eu entrego a minha causa nas Tuas mãos, eu entrego a causa do meu amigo, da minha amiga, daqueles que estão me ouvindo, daqueles que irão me ouvir, que Tu possas tocar no coração dessas pessoas, ó Pai, e que Tu possas aumentar a fé dessas pessoas. Deus, em nome de Jesus, através da Tua graça, através do Teu poder, através da Tua misericórdia, entra com milagres, entra com uma ação de cura, ó Deus. Eu declaro o poder do milagre neste momento. Eu declaro o poder do milagre nesta hora. Eu declaro a cura da enfermidade nesta hora, em nome de Jesus. Eu declaro portas abertas em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, em Ti nós confiamos, em Ti nós esperamos, na Tua vontade que é santa, que é perfeita,
que é agradável, e eu entrego a Ti, ó Deus, com toda a confiança, sem medo e sem dúvida, o meu amigo que está me acompanhando neste momento, ó Pai, e que nós possamos agradecer pelos milagres que temos recebido das Tuas mãos, pelos milagres que já aconteceram, Senhor, e por aquele milagre que esta pessoa está precisando agora. Quem sabe, ó Deus, alguém desesperado, alguém, Senhor, que está pensando em coisas vãs, que a vida já não tem mais sentido, e eu declaro agora o milagre da transformação. Eu declaro agora o milagre da vida. Eu declaro agora o milagre da restauração. Entra nesta casa, entra nesta vida. Entra neste coração aflito, em nome de Jesus Cristo. A Tua palavra diz, Senhor, que estes sinais seguirão aos que creem. E no Teu nome, ó Deus, eu tenho aqui o óleo de unção, simbolicamente eu unjo estas pessoas aí, ó Pai, à distância, simbolicamente, e eu peço a Ti a Tua cura, a Tua restauração, o Teu poder. Entra, Deus, na vida do Marcondes completamente, pois ele já tem visto milagres, ó Pai, através das Tuas mãos, através destas lives, e outras pessoas também já alcançaram milagres. Portanto, Deus, eu intercedo neste momento. Eu peço a Deus, ó Deus, que o Teu nome ele seja exaltado, que o Teu nome ele seja glorificado, que Tu vai entrando, ó Pai, que Tu vai despedaçando, ó Pai, todo jugo de depressão, de sofrimento, de angústia. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu declaro a libertação agora. Eu declaro a libertação agora. Alguém que está aí com uma dor, alguém que está aí com uma angústia, alguém que está desesperado, eu proclamo a libertação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Sinta a presença de Deus, sinta a glória de Deus invadindo a tua vida, entrando no teu lar, fazendo algo especial, fazendo algo maravilhoso, porque o Senhor ele veio para te libertar. O Senhor ele veio para nos libertar. O Senhor ele veio para libertar os cativos, cativos pela opressão, cativos pelos problemas, cativos pelas dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro neste momento, nesta hora de intercessão, nesta hora de oração, aleluia, que a missão de Jesus é a missão que está sobre nós para libertar os cativos, como fala em Lucas, no capítulo 4, no versículo 18 ao 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Portanto, Deus, mediante esta afirmação, mediante esta declaração messiânica, eu declaro agora a obra redentora de Cristo dentro deste lar, dentro destes corações. E esta palavra hoje, esta palavra neste momento, está chegando na tua casa. Aleluia! Está chegando na tua vida. Louvado seja Deus. É Isaías capítulo 61, versículo 1 a 2, fala que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, está sobre Jesus, está sobre a minha vida, está sobre a tua vida neste momento. E neste momento, a unção do Espírito Santo é algo fundamental dentro do teu lar, dentro da tua vida, que toda angústia seja dissipada em nome de Jesus Cristo. Assim como Jesus foi ungido
pelo Espírito Santo. Nós também precisamos buscar a presença de Deus, deixar o nosso coração disponível. Louvado seja Deus, como como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com seu Espírito e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus é comigo, Deus é com você nesta hora. Deus é com você neste momento que está necessitando dessa restauração, que está necessitando da presença do Senhor. E a Bíblia diz, tendes a unção do Santo. A unção é um tema central nas Escrituras, representando o poder, representando a capacitação, representando a presença do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Obrigado a vocês que estão enviando aí coraçõezinhos, são 6.300 já. E eu quero dizer para você neste momento que eu sinto o cheiro de milagre aqui nesta tarde. Evidentemente, Deus está trazendo libertação para pessoas com insônia, para pessoas com apetite compulsivo ou o contrário, para pessoas com dores nas articulações, para pessoas com fibromialgia, dores na coluna, dores de cabeça constante, crises de ansiedade, depressão, opressão, pensamentos que não vêm do Senhor. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Que você receba a cura, que você receba a libertação. E hoje Jesus, ele quer te curar. Jesus, hoje, ele quer mudar a tua história. E busque ao Senhor, porque ele veio para curar as nossas enfermidades, para curar as nossas feridas. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Restauração aos cegos, dar vista aos cegos. Muitas vezes somos cegos espiritualmente e não enxergamos, não vemos aquilo que Deus está realizando, aquilo que Deus está fazendo. Portanto, eu digo neste momento a você, que Jesus, ele veio para libertar os oprimidos. A luz de Cristo dissipa toda escuridão espiritual. A luz de Cristo dissipa toda a treva. A pôr em liberdade os oprimidos, a pôr em liberdade os cativos. E Jesus, ele veio para trazer alívio, para trazer libertação. Os milagres não foram apenas para aquela época. Alguns acreditam que sim, os sensacionalistas, né? Que os milagres cessaram. Não, o Senhor continua operando maravilhas. O Senhor continua fazendo proezas. O Senhor continua libertando. E para concluir aqui, a missão de Jesus é uma missão de libertação. É uma missão de poder. É uma missão de restauração. E a unção e o selo do Espírito Santo estão sobre as nossas vidas. Que você tenha, se você foi abençoado com esta oração, você pode dizer aí, eu fui abençoado. E eu creio que muitas pessoas, elas foram restauradas. Eu creio que muitas pessoas receberam uma bênção do Senhor. Você pode contar, você pode fazer. Muitas vezes nós fazemos uma live dessa natureza e pensamos, nossa, estou fazendo algo em vão. Esses dias eu fiz uma live e alguém lá do Rio Grande do Sul depois testificou do problema que estava acontecendo e da cura que aconteceu naquela vida. Portanto, eu não posso deixar de anunciar. Eu não posso deixar de fazer as minhas lives. Muito obrigado aí aos coraçõezinhos. 6.800 corações. Que Deus em Cristo possa abençoar. Que Deus em Cristo, ele possa te ajudar de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. E que você possa dizer, muito obrigado, Senhor, porque eu recebi o milagre. Muito obrigado, Senhor. E eu oro neste momento por libertação. Que o Senhor Jesus, ele possa te libertar de todo o mal, de toda a armadilha do inimigo. E que você possa reconhecer o teu pecado e entregar a tua vida ao Senhor Jesus.
que você é Pai eterno. Nós acreditamos no teu poder divino, nós acreditamos, Senhor, na restauração, nós acreditamos na libertação e o Senhor liberta neste momento. Faça algo grande, faça algo especial dentro deste lar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe de uma forma maravilhosa, de uma forma especial, e que você encontre realmente a tua bênção e o milagre que você está esperando. E termino aqui, Salmo 69, comprazei-vos, ó Deus, em me livrar. Depressa, Senhor, vinde em meu auxílio. Sejam confundidos e humilhados os que odeiam a minha vida. Recuem e corem de vergonha os que se comprazem com os meus males. Afastem-se, cobertos de confusão, os que dizem, Pelo contrário, exultem e se alegrem em vós todos os que vos procuram, que repitam sem cessar, glória ao Senhor. Aqueles que desejam o vosso auxílio. Quanto a mim, eu sou pobre e desvalido. Socorre-me, ó Deus, pois sois o meu protetor e o meu libertador. Senhor, não tardes mais. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe, que Deus ajude. Muito obrigado a vocês que nos seguiram aí. Em uma outra oportunidade, quem sabe você pode dizer, olha, naquela oração eu fui abençoado, naquela oração eu fui restaurado. Que Deus abençoe a todos vocês, sem exceção de nenhuma pessoa. Marcondes, que Deus te ajude, querido, que Deus te abençoe. Para a glória de Deus, eu exalto e glorifico o nome do Senhor nesta hora. A paz do Senhor Jesus.